Estamos aí em mais um webinar realizado aí pela Tecnofit, parceria com a HR Consultoria, através do Ebert, nosso parceirão aí e que conhece muito desse mundo. Vamos iniciar. O assunto de hoje vai ser estratégia, planejamento e estratégia. Então, o Ebert tem informações super legais aí para todo mundo. Acho que vai ser muito produtivo e vai acabar agregando bastante valor para o dia a dia de vocês aí. Vamos em frente. Só uns pequenos recados. A gente falar de volta do nosso portal Interação Fitness, é o nosso novo portal de conteúdo da Tecnofit, em parceria com um monte com uma série de profissionais super qualificados. Então, acompanhem no ar lá. A gente vai deixar o link aqui nos comentários para o pessoal poder acompanhar. E vamos em frente. A gente vai ter mais algumas programações aí. No final, a gente fala um pouquinho para todo mundo sobre as próximas edições, conteúdos, assuntos. E, por favor, fiquem super à vontade para compartilhar sugestões, enviar dúvidas durante a nossa conversa. A gente vai, na medida do possível, aqui tentar responder todo mundo. Se encaixar as perguntas durante a conversa e o assunto que o Ebert estava falando, a gente já coloca as perguntas no meio. Caso contrário, a gente acaba colocando no final ali e respondemos aí todo mundo, tá? Vamos em frente, pessoal. Ebert, por favor, faça palavra tua aí. Fique à vontade. Vou na medida do possível aí compartilhando um pouco das nossas experiências por aqui também. Legal. Primeiramente, agradecer mais uma vez a todo mundo que tá na sala aí e dedicou esse horário para participar com a gente desse bate-papo. Não sei se tem pessoas do primeiro episódio aí que nós fizemos, mas se tiver, então já sabe a dinâmica. Para quem não esteve também, vai mandando as perguntas, porque apesar de ter preparado um conteúdo para compartilhar com vocês, o que faz o webinar ser interessante são as dúvidas que vocês trazem para que vocês possam, que são as dores que vocês têm no dia a dia. Então, vamos tentar cruzar, né, o que nós trouxemos com o que vocês precisam de informação. Hoje eu vou aparecer no cantinho aí, que a gente vai usar muito slide, e eu vou falar em cima da apresentação. Gostaria que vocês fossem aí mandando as perguntas. O Antônio vai intermediar as perguntas. Antônio, eu vou estar com a tela cheia para mim aqui, da apresentação. Então, você vai mandando por áudio. E convidar também, mais uma vez, pessoal, visita lá o Interação Fitness. Já tem bastante artigo, tá bem legal. A galera é bem fera mesmo que está escrevendo ali, principalmente o pessoal da parte técnica. Sensacional, já li os artigos ali dos outros consultores também. Então, visita e vamos consumir aí bastante conteúdo do Interação. Legal. Então, como nós falamos no primeiro episódio, né, os 3 episódios da sequência aqui, elas têm uma lógica. Então, no primeiro nós falamos sobre controle e equilíbrio de centros de custo. Então, eu imagino que depois de ter revisto todo esse perfil dos custos da academia, saber quanto realmente tem que sair mês a mês para suprir todas as demandas aí que o negócio pede, a gente precisa saber o quanto precisa entrar para suprir essas demandas e para que a gente tenha lucratividade, rentabilidade e tudo que a gente imagina quando monta qualquer tipo de negócio. Então, é sobre isso justamente que quero falar hoje, sobre projeção, planejamento e metas, né? Sempre costumo dizer em todos os meus cursos e palestras que qualquer planejamento ele vai ser baseado em cima, qualquer planejamento que a gente vai fazer para o futuro, ele tem que ser baseado em cima do passado. Então, muito difícil a gente conseguir planejar alguma coisa se nós não tivermos nenhum histórico. Então, já se posso aí, a primeira sugestão, se as pessoas aí que estão presentes têm ou não têm histórico, então, se tiver, deixar ele o mais sólido possível, para que você possa tomar decisões mais precisas para frente. E se não tiver, começa a criar seu histórico hoje. Se você... Também é possível, para quem não tem histórico, acho que buscar um pouco de informação no mercado, né?
que sirva de base aí, com negócios similares, tamanhos próximos, de região, se possível. Eu acho que é um ponto de partida também para conseguir começar aí no D0 com um planejamento mínimo que seja. Por mais que ele vai acabar sendo ajustado no decorrer do tempo, eu acho que acaba ajudando, né? Não, perfeito. Tomar uma referência de quem estiver por perto, né, de às vezes algum amigo que tem um negócio muito similar, parecido, academia do mesmo porte. Mas, assim, começar a justamente, assim, consolidar os números do seu negócio para que você consiga ter um histórico completo aí de 12, 24, 36 meses e acompanhando a evolução, o crescimento, quanto você está crescendo período a período. E essas referências de mercado que você falou, inclusive, Antônio, muitas delas eu já vou entregar aqui hoje com alguns indicadores comerciais que a gente utiliza aí em nossos projetos. Tá? Então, para quem não tem referência de nada, para quem não tem referência do que é um parâmetro bom ou ruim para determinado indicador, hoje a gente vai entregar bastante disso. E no final a gente vai fazer uma simulação aí de como usar esses indicadores para uma tomada de decisão, na hora de fazer um planejamento e na hora de determinar uma meta para a equipe comercial também. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, a partir de agora, eu compartilho aqui com vocês o conteúdo e vou falando em cima aqui do conteúdo. Antônio, se achar que já tem que interferir, já fala para mim que a gente já conversa. Estou acompanhando aqui o chat com possíveis questionamentos aí do pessoal. A gente vai falar dos indicadores, eu vou falar da parte comercial, os indicadores que a gente utiliza aí no setor comercial. Dentro de cada indicador aqui, dá para a gente criar algumas variáveis. Só que eu não vou trazer todas as variáveis para cá, não é nem o caso. A gente vai falar de todos de uma forma inteira. E aí, para quem já trabalha com eles, pode começar a explodir um pouco mais. Para quem não trabalha, começa a utilizar da forma que a gente vai falar aqui. Tudo bem? Uhum. Então, vou falar basicamente sobre renovações, cancelamentos de planos, rotação do número total de alunos e novas matrículas e retorno de ex-alunos. Tá? E eu vou usando a simulação de uma academia com 600 alunos para que a gente consiga ter referência desses números aí. Tá? Então, vamos imaginar que eu estou iniciando um mês. Vamos colocar o mês de janeiro de 2019. Tá? Estou começando o mês de janeiro de 2019 com 600 alunos ativos. Então, já sei quantos alunos eu tenho ali na minha base total. Quando eu considero alunos ativos, eu considero o aluno que o plano dele ainda não chegou na data de vencimento. Tem alguns gestores que utilizam o número de alunos ativos ainda quando o aluno ele passa daquele período que era para ele ter renovado o plano e está dentro de um período chamado de período de bloqueio, né, que seria assim, o aluno vence o plano dele no dia 10 e eu deixo ele simplesmente bloqueado até o dia 5, até o dia 15 ou até o dia 20. Então, tem alguns gestores que trabalham com esse período aí flexível para o aluno renovar, ainda ele ativo. Eu já considero ele ativo somente até a data da renovação, tá bom? Então, de 600 alunos que eu tenho para renovar no começo de janeiro, eu tenho 100 renovações para fazer nesse mês. Então, eu já sei que eu vou abrir janeiro com 100 alunos, com o plano vencendo nesse período. Então, esses 100 alunos, essas 100 renovações, elas representam 17% do meu total de alunos. Tá? E aí já é um primeiro indicador para a gente começar a identificar, não só em janeiro, mas até para os próximos meses, se nós temos uma quantidade de renovações previstas dentro de um percentual ideal. Tá? O que seria esse percentual ideal? Então, assim, de acordo com o que a gente vem acompanhando no mercado, entre 10% e 20% do total de alunos, sendo esses 10% a 20% de planos a vencer, seria um número ideal de você ter todos os meses. Então, Antônio, por que a gente considera que acima de 20% de renovações para acontecer durante o mês seria muita coisa?
Vamos imaginar uma academia, principalmente que ela tem a característica de os planos serem quase todos mensais, ou pelo menos uma grande parte, tá? Vamos colocar, então, aqui 50% de planos mensais. Então, de 600 alunos, imagina, 300 alunos todos os meses, eu tendo que fazer um baita esforço para esse cara renovar o plano dele. 300 alunos. Imagina se em um determinado mês, por algum motivo qualquer, 300 alunos simplesmente resolvem não ir mais para a academia, desses mensalistas. A receita prevista dessa academia, ela cai praticamente pela metade, se não tiver nenhum outro aluno novo entrando nesse mesmo período. Então, assim, é um esforço gigante quando você tem muitos planos a vencer todos os meses, tá? Então, assim, a gente determina que até 20% seria ótimo, né? Você conseguir equilibrar os vencimentos ao longo de 12 meses, de forma que ele não ultrapasse esses 20%. E isso vai se refletir lá na frente, na hora que a gente começar a projetar o crescimento. Porque se você tem muito plano para vencer, principalmente num período de baixa, que a gente sabe que agora dezembro é um período sazonal, junho, julho também é um período de baixa procura, né, de novos alunos. Então, a gente já sabe que vai ter muito aluno para vencer, muitos não vão renovar e vai ter pouca procura. Imagina, nesses períodos, as academias que trabalham com percentuais acima desses 20%, elas sofrem muito com o caixa, né? Porque tem muita rotação, tem muita gente saindo e não tem a mesma quantidade entrando. Então, esse equilíbrio seria o ideal, que as suas renovações estivessem ali em torno de 20% do total. Beleza? Perfeito. Então, tá jóia. Então, já sei aí que eu tenho essa quantidade para renovar no mês. Aí, desses 100 alunos que eu tenho para renovar no mês, vou colocar que 50 renovam e 50 simplesmente não renovaram e foram embora. Tá? E aí eu tive 50% de renovação do total de planos que eu tinha para renovar. Tá? Então, esse 50% de renovação, a gente estava dando uma repassada aqui no conteúdo antes, né? Até você me perguntou, é esse o indicador, né? É essa a referência que a gente tem de renovação? Infelizmente, esse indicador de renovação é um indicador hoje mais buscado no mercado, né? Eu comento sempre que nós somos hoje no fitness uma máquina de vendas. A gente consegue, de marketing e vendas, né? A gente consegue hoje trazer o aluno para a academia com várias estratégias de marketing, consegue treinar a equipe comercial de forma que ela tenha o indicador de conversão, que a gente vai falar daqui a pouquinho, dentro do esperado, mas a renovação hoje ela é muito baixa. Tá? Então, eu considero aqui que entre 40% e 60% de renovação, então coloquei na média aí 50%, que foi o que aconteceu nessa academia que a gente está dando o exemplo, como um farol amarelo. O ideal seria acima de 60%. Então, imagina que de cada 100 alunos que eu tive lá para renovar, ao invés de 50, pelo menos 60 renovassem e eu tivesse uma perda de 40 alunos. Tá? Mas hoje o indicador ele é um pouco mais baixo que isso, e isso é reflexo lá na entrada. Tá? Então, e aí o mercado começou a dar espaço para os nichos, né, os estúdios, que hoje são a crista da onda hoje são os estúdios, tanto estúdio de funcional quanto estúdio de personal trainer, modelos menores que fazem uma entrega mais direcionada para um público mais direcionado. Tá? E aí a gente consegue ter esses percentuais de inovação acima de 60% tranquilamente, a gente consegue trabalhar com essa renovação muito acima de 60%, em contrapartida aos formatos convencionais. Então, assim, os formatos convencionais hoje, eles estão tendo um trabalho árduo de se reinventar para que realmente o cliente ele consiga ter uma entrega muito boa que justifique a renovação acima de 50% a 60%. Tudo bem até aqui?
Legal. E esse indicador aí, ele acaba trazendo para a gente um alerta, né, Herbert? Porque se a gente consegue renovar só 50% dos contratos que venceriam, significa que os outros 50% a gente precisa trazer clientes novos, né? Caso contrário, a gente está enchendo um balde furado com um volume menor do que a vazão. Exatamente. Isso acaba tornando, fatalmente, com os passados dos meses aí, vai acabar sendo um problema bastante sério para o caixa do negócio. Né? Sim, agora a gente vai falar aonde que, depois até da renovação aqui, aonde que entra o papel das novas matrículas e retornos, né, e como que a força que a gente tem que fazer para essa conta se equilibrar, e além disso, né, que a gente sempre espera, que além de se equilibrar, ela dê um saldo positivo. Mas veja que a gente está aqui agora, a gente falou por enquanto só de renovação, só dos quantos tem que renovar por mês e os quantos alunos a gente está renovando. Se a gente não tiver um histórico e se a gente não medir isso, imagina o quanto difícil fica a gente fazer essa tomada de decisão futura, né? Sim. A gente acaba fazendo tudo muito no escuro. Né? E o mercado hoje ele tem pouco espaço para tomar decisão no escuro. Né? Ele está muito profissional, né? E está se profissionalizando cada vez mais. A gente tem gestores muito bons aí no mercado, trabalhando com número, com indicador. E aí eu acho que sim, tem que ir atrás cada vez mais de ter esses números assim na ponta da língua. Eu imagino assim, renovação, conversão, que é o que a gente vai falar agora, novos, isso tem que ser uma coisa que se alguém te perguntar na calçada, você tem que saber da academia, não tem como não saber, né? Tem que saber muito, muito, muito bem afiado mesmo. Tem alguma pergunta aí de alguém já em cima do que a gente falou até aqui ou ainda não? Olha, por enquanto acho que está muito claro tudo que você está falando, Herbert, não tem nenhuma pergunta. Então, beleza, então vamos avançar. Junto com as renovações que não aconteceram, né, os que não renovaram, então a gente tem que considerar também, a gente tem que saber também quantos alunos cancelam o plano antes do tempo previsto, todos os meses. Né? Qual que é a nossa média de cancelamentos? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Nós tivemos 9 cancelamentos aqui, né, nesse mês, o que corresponde aí a 1,5% do total de alunos, aí, do total de 600 alunos. E aí, a gente também usa aqui uma referência. Galera que está acompanhando, que quiser esses indicadores aqui, né, quiser esse material para poder usar aí de referência, para começar a criar seus parâmetros, né, a gente disponibiliza depois, tá, Antônio? Isso aí, a gente pode disponibilizar depois, como a gente fez na última edição. Legal, joia. Então, assim, entre 1,5% e 5% de cancelamentos, é lógico que sempre o indicador, ele é assim, quanto menor, esse aqui, quanto menor, melhor, né? Então, quanto menos cancelamentos a gente tiver, melhor. Então, abaixo de 1,5% seria o ideal, tá? O cancelamento, ele mostra muita coisa pra gente. Se você tem um indicador de cancelamento muito alto, então, a primeira sugestão que eu dou é que você pergunte justamente para quem foi embora, por que ele foi embora. Porque normalmente quando ele vem para interromper o plano, de 12 meses, ele vem para cancelar o plano no 6º mês, quando você pergunta para ele no balcão, ele vai falar falta de tempo, sei lá, falta de dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Algumas coisas a gente não consegue controlar, né? Por exemplo, mudança de endereço, uma série de fatores aí. Mas quando você pergunta para esse cara que cancelou, mais ou menos aí uns 60 dias depois, uns 90 dias depois, o real motivo dele ter cancelado, ele costuma falar muito mais do que ele fala na hora do cancelamento. Porque ele já não tem vínculo com a academia, ele já se sente mais à vontade de falar. Talvez porque na hora fosse alguma coisa relacionada a algum colaborador, ou alguma coisa que a academia deixou de fazer e estava incomodando ele não quis falar. Mas depois de um período, se você entra em contato com ele e faz uma enquete rápida, normalmente a gente costuma ter mais informações sobre o real motivo do cancelamento, tá? E é lógico, quanto mais informação a gente tiver,
melhor para a gente poder tomar decisão também. Tá? Então, muita gente está saindo por algum motivo que você nem imaginava. Um exemplo aqui, a sala está ficando muito quente das 3 às 6 da tarde e aí tem muita gente cancelando porque não tem outro horário para vir e você está achando que é porque ele está reclamando, você está achando que às vezes é por conta de uma esteira, por conta que está faltando um equipamento, ou qualquer outra coisa nesse sentido, e aí você acaba direcionando um investimento de uma forma que não é realmente o que está levando o pessoal para ir embora e acaba não resolvendo o problema, né? Então, eu acho que fazer essa investigação com quem foi embora pode ser bem interessante uns 60, 90 dias depois. Claro, o melhor é fazer antes de sair, né? Para que você possa resolver eventuais problemas e não perca o cliente por um motivo que você poderia resolver de uma forma simples, né? Exatamente. A prevenção, né? Prevenir é melhor, né? Fazer a preventiva é sempre melhor. Mas uma vez que já não teve como, então acho que a investigação pode ajudar, inclusive, na correção das preventivas. Mas assim, durante a estadia do aluno tem que ter alguma intervenção, tem que ter alguma pesquisa de satisfação ali, né? E depois, eu acho que vale a pena a investigação também. Claro, fundamental. E aí a gente vai para um indicador que ele não é muito acompanhado, para dizer a verdade, assim, não é muito assistido, que é o de rotação. Quer dizer, quantos alunos estão se desligando em relação ao meu total de alunos todos os meses? Tá? Então aqui eu coloquei que nós não renovamos 50 contratos, tivemos 9 cancelamentos, então eu tive 59 desligamentos. Arredondando aqui, deu 10% de rotação, considerando 600 alunos que eu tinha. Então, 10% do meu total de alunos eu vou perder todos os meses. Então, eu já sei que se todos os meses eu estiver ali com 600 alunos, eu sei que pelo menos 60 alunos eu perco todo mês. Tá? E aí, o indicador de rotação, a mesma coisa. Né? Quanto mais baixo, melhor. Tá? O indicador aqui eu coloquei 10% e coloquei uma média aqui entre 7,5% e 12,5%. Mais uma vez, a importância de você trabalhar com venda de planos e trabalhar com um sistema de assinatura, né, com um sistema de cobrança recorrente, para que você não tenha essa rotação num nível muito alto. Né? A gente acompanha e vê algumas academias com indicadores acima de 13%, 14%, 15%. É muita coisa todo mês, né? O esforço é gigantesco para você conseguir crescer. Né? Para você manter já é difícil, quanto mais para crescer. Então, esse indicador da rotação vale a pena, porque quando a gente vê só a renovação isolada e não considera o cancelamento, pode ser que você tenha uma renovação boa, mas você tem um cancelamento muito alto. E aí você não está considerando o total de saídas. Né? Fica o cancelamento lá como, eu tenho pouco cancelamento, eu ouço muito isso, né? Nossa academia tem pouco cancelamento, mas quando você vê isso em percentual sobre o todo, somando ali com as renovações que não aconteceram, a rotação vai lá para cima. Né? Então, às vezes o gestor não tem ideia da força que ele está tendo que fazer todos os meses para simplesmente manter o mesmo número, e por isso que a academia não cresce. Tudo bem? Perfeito. Tranquilo até aqui? Tranquilo, vamos lá. Ou o conteúdo está muito ruim, ou o pessoal não resolveu não perguntar nada hoje. Tem uma perguntinha aqui da Carolina e do Cláudio, eles fizeram a mesma pergunta se o sistema da Tecnofit tem uma forma de você montar as avaliações ali. Tem sim, pessoal, vocês conseguem montar a avaliação com perguntas específicas que vocês queiram, NPS, então é bem possível fazer isso e o aluno responde direto pelo aplicativo ou, se for o caso, por e-mail também. Então a ferramenta ela gera gráficos das respostas, tudo integrado e dentro da própria plataforma, você consegue exportar esses resultados depois. Então é possível. Quem tiver interesse, no final a gente vai mandar uma pesquisa e nessa pesquisa tem um campo de observações. Só colocar lá que tem interesse de conhecer melhor isso, a gente agenda um treinamento com o pessoal, com o nosso time aqui de implantação para apresentar em detalhes como funciona essa ferramenta. Tá? Mas tem sim. Legal, tem enquete, né? Isso aí.
a enquete, a pesquisa da aula, a pesquisa do professor após a aula, então é bem, bem legal. O pessoal que está usando tem tirado bom proveito aí dessa solução. Legal. Então, Antônio, aqui até essa parte aqui foi uma apresentação dos indicadores, que eu considero serem os principais. A gente vai falar agora sobre novas matrículas, tá? Só que agora a gente vai começar a usar os números que esses indicadores nos deram até agora para começar a projetar o que a gente tem que fazer no mês, beleza? Perfeito. Vamos lá, então. Novas matrículas e retornos. Então, imaginando que as novas matrículas e retorno, elas devem suprir a necessidade das saídas e dos cancelamentos que nós tivemos durante o mês. Tá? Então, vamos voltar, recapitular um pouco aqui. Eu comecei o mês com 600 alunos, eu sei que eu tenho 17% de renovações a fazer, então eu tenho 100 renovações a fazer. Dessas 100 renovações, eu já sei que a minha média de renovação é 50%. Então, eu vou ter 50 alunos renovados. E eu também sei que, normalmente, eu tenho em torno de 1,5% de cancelamentos, 2% de cancelamento. Então, eu sei que esse mês é a previsão que eu tenha 9 cancelamentos. Dessa forma, eu vou ter 50 alunos que não renovaram os planos e mais 9 cancelamentos, somando aí 59 novas matrículas necessárias para que eu mantenha os mesmos 600 alunos que eu comecei o mês. Se eu não fizer 59 matrículas novas nesse mês, muito provavelmente eu termino o mês com menos de 600 alunos. Ok? Aí vem uma pergunta. Quantas visitas eu preciso para gerar 59 matrículas? Por que eu coloquei as visitas aqui? Porque não existe matrícula sem visita. Não existe você matricular alguém se alguém não se interessar pelo seu negócio. Seja uma visita no seu site, uma pessoa que te mandou uma mensagem pelo chat, te mandou um e-mail, ou aquela pessoa que passou na frente da academia e resolveu te conhecer, ou alguém que pesquisou você na região, no bairro dela, e ela resolveu ir até a sua academia. Uhum. Então, para a gente começar a saber, assim, quantas matrículas eu preciso de 59 matrículas. Para eu conseguir essas matrículas, eu preciso saber gerar a quantidade de visitas necessária. Eu preciso da quantidade de pessoas necessárias procurando meu negócio. E aí, assim, o que vai determinar quantas visitas eu preciso? O que vai determinar é quanto a sua taxa de conversão ela é realizada. Quanto mais efetiva for a sua conversão, menos visitas você precisa. Então, assim, quantos por cento a sua equipe comercial, sua recepcionista, sua vendedora, seu consultor de venda, ele está conseguindo converter daqueles que procuram a academia? Tá? Se hoje você não tem essa referência, então, a primeira coisa, assim, eu vou falar para quem não mede nada, para quem não tem nem ideia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, começar a medir quantas visitas chegam até você. Como que você mede isso? As visitas de balcão, cadastro de visita, tá? BV, boas-vindas. Você precisa que todo mundo que encoste lá na sua academia e pergunte qual é o preço da academia, queira conhecer, vir conhecer as condições, todas as pessoas têm que ter um cadastro. A partir desse cadastro, você vai cruzar a informação com quantas novas matrículas você gerou no final de um período, no final do mês. E aí você faz o cruzamento e identifica qual que é o percentual que sua equipe está conseguindo converter. Tá? Então, primeira coisa, para quem não controla nada, precisa fazer um cadastro de quem está encostando lá com você. Senão você nunca vai ter essa referência. Tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Vamos supor que nós medimos o indicador de conversão de 3 academias. Tá? E aí nós identificamos o seguinte, na academia 1, a taxa de conversão é de 30%. Então, para cada 10 visitas que encostam lá, 3 pessoas fecham um plano novo. Então, quer dizer que para gerar 59 matrículas, eu vou precisar de 197 visitas no mês. Senão, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a minha equipe está convertendo só 30% do total de visitas lá. Na academia 2,
A gente já alcançou 50% de conversão, quer dizer, para cada 10 que vão, 5 fecham. Então, é o dobro, né? 118 visitas para que a gente tenha 59 matrículas, meio a meio. E aí, na Academia 3, ela já é uma equipe mais treinada, uma equipe madura, uma equipe que teve reciclagem, ela tem o tempo inteiro ali alguém cobrando ali resultados e acompanhando os processos, e ela consegue converter 60% do total de visitas. A cada 10 pessoas que vão, 6 viram matrículas. E aí nós vamos precisar, então, de 98 visitas no mês para gerar aquelas 59 matrículas. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tranquilo? Ficou claro aí? Uhum. Então, assim, esse indicador de conversão, a gente costuma utilizar aqui uma referência que entre 40% e 60% é um indicador intermediário. Uma equipe que está convertendo aí acima de 60% já é uma equipe madura, é uma equipe treinada, é uma equipe que já está trabalhando com esses indicadores no dia a dia, né, já sabe realmente o que tem que ser feito ali. E aí, assim, quanto mais efetivo for o seu processo de conversão, melhor por vários motivos. Primeiro, porque você vai conseguir mais matrículas em relação às pessoas que visitam, você não vai ter necessidade de gerar muita visitação e, consequentemente, para gerar muita visita, você precisa ter muito investimento de prospecção, independente de qual seja. Você vai prospectar por redes sociais, por Google, offline, com eventos na região, com panfletagem, com faixa, com banner, com parcerias locais. Tudo isso é prospecção e tudo isso demanda tempo e demanda dinheiro. Então, quanto mais efetivo for o seu processo, menos prospecção você tem que fazer, ou pelo menos o seu esforço de prospecção ele tem que ser menor. Tá? Aí, lembra que eu comentei no último webinar sobre o equilíbrio do centro de custo? E eu falei que, normalmente, o centro de custo mais negligenciado é o do marketing. Tá? Então, assim, imagina você começa a medir esses indicadores da sua academia e você começa a identificar que todos os meses você precisa de muita visita, você não consegue, pela média, você não tem essa quantidade de visitas que você precisa todos os meses e você não investe nada de marketing. Você não faz a sua academia ser conhecida. Você não determina ali os 4 a 5% de marketing todos os meses. Aí talvez possa estar a resposta do porquê a academia não cresce. Porque você tem poucas pessoas indo conhecer e você tem um potencial de venda muito pequeno. Porque você não tem a apresentação do seu negócio para muitas pessoas. Então, daqui você já começa a cruzar todas as informações, começa a fazer um planejamento e já começa a tomar decisão daqui para frente. Tudo bem até aqui, Antônio? Falei para caramba agora, hein? Aqui acho que cabe também, né, Herbert, até para trabalhar em cima dessa taxa de conversão, que eu acho que é um critério super importante, uma taxa que vocês devem ter muita atenção nela. Aqui também cabe pesquisa, né? Nas pessoas que visitaram e não fecharam, não adquiriram algum plano. Eu acho que é super importante também. Com isso, vocês conseguem ajustar eventuais problemas, eventuais discursos de venda que não estão funcionando, e eventualmente até identificar, porque se vocês fazem o cadastro dos alunos, dos visitantes, ali como pré-cadastro, definem ali quem foi o consultor que atendeu, o professor que fez a aula experimental, depois vocês têm a taxa de conversão em cima de cada profissional. E muitas vezes vocês vão acabar identificando falhas de pessoas no processo de venda, já com conversões muito disparelhas, né? Se comparar um profissional com outro. Se tem um profissional que está gerando 80% de conversão, o outro está gerando 30%, tem algum erro ali. Às vezes falta um treinamento, ou ele está com o discurso errado. Então, acho que essa questão do pré-cadastro, como o Herbert falou, apareceu no balcão, faz o cadastro da pessoa e depois pesquisas em cima de quem não converteu, são pontos importantes aí também para melhorar esse índice e tornar essa venda um pouco mais produtiva. Sim, então já aproveitando que você entrou nesse mérito, como eu falei lá no começo, você pode pegar esses indicadores e começar a fazer ramificações, né? Então, o da conversão é exatamente isso, você pode começar a acompanhar a conversão
do todo da academia, depois por período, depois por vendedor, caso, né, no seu período tenha 2, 3 vendedores, para você acompanhar a performance de cada um. Sempre que você conseguir individualizar, né, o máximo possível todos os indicadores, melhor. Tanto de conversão, tanto de renovação, tanto com de resgate também, que são os retornos, né, que aqui a gente está falando de conversão, eu considero o retorno também uma nova matrícula. E o aluno que está há pelo menos 90 dias afastado da academia, eu já estou considerando ele um retorno e ele entra no indicador de novas matrículas aqui. Né? Então, assim, você pode ter uma vendedora, você pode ter um vendedor muito bom de resgate. Né? Ele faz um trabalho de telemarketing legal, ele consegue fazer uma abordagem de resgate legal, e aí você consegue ir fazendo o jogo ali, né? Você consegue ir equilibrando, dosando. Esse daqui está precisando um pouquinho mais melhorar o discurso de fechamento, porque ele não está fechando na hora, mas ele tem um fechamento bom depois que o aluno vem fazer a aula experimental. Esse daqui já tem um fechamento muito bom aqui na hora da visita, mas não faz a parte do pós para quem não fechou. E aí você começa a fazer a gestão singular, né? Então você começa a gerir a equipe de forma singular e dá para cada um o que cada um precisa, né? E não simplesmente olhar como um todo e tomar a decisão só em cima do número total. Tá? Então vale essa ramificação aí para quase todos os indicadores aí você conseguir acompanhar a performance de cada um. E aí isso também depois pode passar para a sua equipe técnica, né? Então, quando a gente fala de renovação, a gente começa a olhar ali as carteiras dos alunos, né? Quanto que cada professor está renovando, e aí você começa a estender isso, porque o negócio ele é sistêmico, né? Você começa aqui na venda, ele vai, visita, compra, experimenta, renova, indica, então ele gira aqui o tempo inteiro. Então, não tem como você olhar separado, tem que olhar o circuito como um todo. Uhum. É isso aí, e o Cláudio até perguntou como que ele cadastra o professor e consultor. É lá na ficha de pré-cadastro, lá na tela, no formulário de pré-cadastro mesmo, Cláudio. Ali você vai ver esses campos embaixo, logo no final do formulário. E eu costumo dizer, aí me corrija se eu estiver errado, Herbert, que o grande responsável pela venda, até muitas vezes mais do que o espaço, do que a simpatia da recepção e tudo mais, é o professor, a professora, né? Quem está instruindo ele naquele momento. Então, quem busca um negócio mais tradicional, que requer esse acompanhamento, que vende o serviço, está buscando propriamente o serviço, né? Então, essa atenção inicial com o aluno, claro, não só inicial, mas a continuidade é importante para a retenção. Mas essa impressão inicial aí é super crítica na hora da conversão. Sim, isso principalmente para os alunos que eles precisam passar por uma aula experimental, por uma aula teste, né, para conhecer ali a equipe que vai atendê-lo, para ele decidir ali, né, a compra. Isso é muito importante, porque eu costumo também dizer aí nas minhas apresentações, o consultor, né, o cliente enxerga o consultor como alguém que vai tomar 12 cheques, e ele entende o professor como o cuidador dele. O cara que vai fazer ele pular o muro ali da resolução do problema que ele está trazendo. Então, o professor ele cria um elo, ele cria um laço, né, com o aluno que o consultor de vendas não vai conseguir, porque é o cara que vai ser o mentor, né, o cara que vai ajudar ele a alcançar o objetivo, a resolver o problema. Então, o atendimento aí nessa hora é fundamental e durante toda a estadia do aluno também. Uma hora a gente vai fazer um webinar falando sobre a jornada do cliente, né? O mesmo conteúdo que a gente foi aí para Curitiba, que eu acho que pode ser bem válido. Esse assunto legal mesmo. Então, legal. Então, quanto à conversão, ok. E aí, eu pego esses números, esses indicadores, e a gente já consegue traçar as nossas projeções, né? Projeções e metas. Projetar o crescimento baseado em históricos e também nas sazonalidades. Aí eu trouxe aqui um exemplo de um histórico de 12 meses de uma academia, né? Então de agosto a junho, aonde aqui do lado direito, a média durante esses 12 meses, essa academia teve uma média de 512 alunos
por mês, tá? Somando os períodos mais altos e os períodos mais baixos. Quando a gente vê aqui a parte de baixo da tabela, a variação, isso é a variação sobre a média, tá? Então, eu vi ali, por exemplo, que em setembro, né, do ano passado, a academia ela teve 6% de variação acima da média. Em outubro, ela foi para 11%. Em contrapartida, em dezembro e janeiro, ela teve uma queda sobre a média, de 9% e consecutivamente aí 4% também. Quando eu enxergo nessa forma horizontal, e eu já sei a média que eu tenho, eu consigo projetar o que vai acontecer no próximo período de 12 meses, eu já consigo ter a referência de todos os períodos que eu costumo ficar acima da média, que eu tenho abaixo da média, consigo tomar decisão. Como que eu posso melhorar esses 9% de dezembro que estão abaixo da média, potencializar esse período de fevereiro e março que eu fiquei em linha, e junto a isso também, projetar o quanto eu quero crescer. Porque se eu tive 512 alunos na média, vamos supor que eu quisesse fazer um crescimento aí de, sei lá, 5%, né? Um exemplo. Então, eu coloco 5% sobre a média. Se eu replicar esse 5% sobre a média, eu já consigo ter o que seria a previsão no número de alunos de todos os meses que estão ali para o próximo período, de agosto a junho. Tá? Então, isso é uma coisa, Antônio. Eu costumo projetar as metas, né, de quando a gente vai fazer algum projeto, vai projetar algum cliente, sobre a média, não pontual. Porque quando a gente trabalha pontual, fica muito difícil, né? Você vai trabalhando no mês a mês, você não consegue enxergar o todo. E aí, conforme você vai enxergando o todo, você vai fazendo um projetado e um realizado, você consegue fazer as correções para que você chegue naquele objetivo que você determinou lá no final, né, de crescimento sobre a média. Então, ontem eu estava aqui no escritório com um cliente e a gente estava fazendo a projeção sobre a média de alunos deles. Né? Então, foi legal, a gente pegou o histórico todo, pegou o histórico de conversão, de renovação, de visitas, e aí a gente conseguiu fazer essa projeção para o próximo período. Não foi um ano fácil, né, esse ano de 2018. A visitação, assim, para eles não foi tão interessante, o investimento de marketing ficou um pouquinho abaixo do previsto, então a gente já consegue corrigir essas coisas para o próximo período. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida aí, Antônio? Quer ponderar alguma coisa? Não, a Vanessa aqui soltou uma dúvida a respeito do sistema. Vanessa, depois a gente entra em contato com você para passar certinho ali o caminho para você encontrar o relatório que vai te trazer as conversões por consultores ou professores, tá? Mas tem um relatório, fica lá na aba relatórios. Só para a gente não entrar no mérito aqui de como usar o sistema, a ideia é trazer o conteúdo mesmo, mas fique tranquilo, eu já anotei aqui e a gente vai entrar em contato com você para explicar certinho. Bom, então assim, para a gente projetar, uma vez que você tem um histórico, né, um histórico do seu número de alunos, agora vamos colocar uma outra situação, que o número de alunos aqui, a gente converta isso em faturamento. Eu tenho clientes que trabalham com venda, né, meta de venda em valor, não com meta de alunos ou meta de venda de contratos. Não muda. Né? Então, você vai conseguir colocar aqui todo o histórico de faturamento, a média, você projeta o crescimento do faturamento, e aí você consegue ver nas variações dos meses que você teve, né, um histórico, você consegue já saber mais ou menos o comportamento que você vai ter. O que varia aqui de um ano para o outro? Esse ano, por exemplo, nós tivemos aí eleições, né, então teve bastante coisa aí que... Feriado. Copa do Mundo, enfim. Então você tem que já olhar para o ano seguinte, né, já pegar todos os feriados, de preferência já saber os dias que você vai ter de venda de cada mês, para ver se os dias de venda vão ser iguais aí, ou parecidos dos meses, para você conseguir fazer isso daqui da maneira mais precisa possível. Aí, uma pergunta que é muito comum. Quanto crescer de um ano para o outro? Assim, o que eu posso colocar de meta de um ano para o outro? Que não é muito abaixo e nem muito acima, né? Uma pergunta que a galera costuma fazer bastante aí.
Então, assim, cada lugar vai ter uma particularidade. Eu costumo também imaginar o seguinte cenário. Uma academia que abriu agora em 2018, em 2019 ela ainda está em crescimento. Então eu não posso fazer a mesma projeção de crescimento desse cliente para um cliente que já está há 10 anos no mercado, que já está com um cenário muito provavelmente estabilizado, né? Se o crescimento dele tiver interessante, ele está crescendo ali pela inflação um pouco acima, muitos em linha, né? Vem mantendo o resultado, né? Chegou num patamar de estagnação. Então a gente tem que identificar todo esse cenário antes de colocar uma projeção de falar assim, olha, o ano que vem vamos colocar uma meta de crescimento de 30%, 20%. Poxa, não dá para fazer isso para todo mundo, né? Se tiver uma academia nascendo agora e ela está ainda na fase crescente, até chegar no patamar ali de ficar mais equilibrado, e aí depois você começar a fazer os ajustes finos, então aí você pode projetar um crescimento um pouco maior, outras já um pouco menor. Se é uma academia que não tem processo definido, está há muito tempo no mercado e a equipe é a mesma há muito tempo, muito provavelmente essa academia existe um potencial de crescimento grande, porque se a equipe não tem processo, não trabalha com meta, a equipe não muda e os resultados não mudam, então tem bastante coisa que dá para mexer. Agora, se é uma equipe que tem processo, que tem campanha de marketing, aí assim, a gente vai mais no detalhe para achar onde que a gente consegue modificar, talvez alguma coisa que os gestores ainda não identificaram, ou que a gente vem com um olhar externo e consegue identificar, e aí a gente consegue mexer algumas estratégias para que o resultado aconteça. Tudo bem? Tudo certo. Cláudio pergunta aqui, uma academia que fez 2 anos agora. Ele tem o resultado do primeiro ano e o resultado do segundo? Ele quer saber uma meta aproximada. Eu acho que o ideal aí é a média do passado no mínimo, né, Herbert? Eu digo assim, se ele vem acompanhando o resultado, eu vou dar um exemplo de uma academia que eu atendo hoje, né? Que assim, é uma academia de muitos anos de mercado, a nova gestão assumiu no ano passado, do ano passado para esse ano, né, no período de junho a junho, eles tiveram um crescimento de 15% e a gente projetou um crescimento de 12% nesse segundo semestre e cresceu. Só que assim, ele veio acompanhando, né, esse crescimento, teve mudança de gestão. Então a gente está falando de um crescimento aí grande, né? De 12% para uma academia que já estava há muito tempo no mercado e teve mudança de gestão, mudança de processo, foi por isso que cresceu assim. Aí eu acho que poderia olhar com um pouquinho mais de calma o número. Eu me ponho à disposição, se ele quiser, a gente poder analisar um pouco juntos isso aí depois, Antônio. Legal. Ele comentou aqui que ele está fez 2 anos agora e ele teve um crescimento de 20% este ano. Mas ele deu uma estagnada no segundo semestre de 2018 agora. Uhum. Assim, tem um crescimento de 20%, né? Tudo bem, o negócio era novo, então eu acho que tem esse tempo de maturação também, o ponto... Exatamente. Eu acho que é isso aí mesmo. Né? Eu ia falar, 20% é isso aí, né? É esperado aí para o primeiro ano, e depois começa, assim, entra nesse platô, que aí você já consegue prever, assim, quantas visitas você vai ter, você vai colocando, você já consegue identificar isso. E aí agora começa a hora do ajuste fino. Eu costumo fazer uma analogia assim, aquela pessoa que tem um sobrepeso, começa a fazer dieta, começa a treinar, e ela tem aquela redução de peso rápida no início, e depois começa a ser mais difícil perder peso. Né? Então, é o contrário, né? A academia nasceu, teve aquele crescimento rápido, e aí depois começa a ter um crescimento um pouco mais lento. E aí, o que ambos têm que fazer? Tem que começar a trabalhar no detalhe, né? Detalhe e persistência, porque senão não vai dar continuidade. Perfeito. Eu acho que um bom número aí para o Cláudio apostar é colocar essa meta aí de crescimento de 20%,
Se ele conseguiu isso em 2018, eu acho que vale a pena correr para tentar alcançar isso em 2019 também, que dá a tendência que a gente tenha um ano um pouco mais próspero no âmbito aí de negócios, né? Na parte econômica está todo mundo, pelo menos, um pouco mais permeável, né? Mais animado, né? Exato. Ainda mais o Cláudio comentando aqui que ele tem os índices, todos os indicadores mês a mês. Trabalhar então, acompanhar e ficar em cima e num eventual deslize ali de um mês para o outro, tomar as ações necessárias aí para resgatar essa eventual perda, né? Até voltei o slide aqui. Então, Cláudio, procura fazer isso aqui na horizontal, procura fazer de uma forma que fique visualmente fácil para você entender. Coloca na horizontal tudo. Coloca conversão, renovação, ativos, e se você trabalha aí, não sei se trabalha no comercial, com meta de faturamento e tal, coloca tudo na horizontal. A melhor coisa é você conseguir colocar tudo numa tela só para você conseguir enxergar esse cenário todo assim, de uma vez. Aí fica bem fácil. Legal. Se ele for bom de Excel aí por fora, ele começa a fazer uns cruzamentos meio malucos aí que ele pode ver bastante coisa também. Bacana. Só mais uma pergunta aqui do André. O André, ele está abrindo um estúdio de boxe e cross-training e ele não tem histórico. Certo. E ele tem que buscar informações sobre o mercado e acaba não encontrando porque ele encontra muito mais, claro, de academias do que desse segmento que ele está atuando. Uhum. Ele pergunta aqui como que ele conseguiria informações sobre isso. Eu acho que o ideal é fazer pesquisa na região, né, Herbert? Porque às vezes o indicador geral do Brasil, assim, pode ser que não reflita tão bem a área onde ele está, a região e o mercado ali daquela área onde o negócio dele está, né? Vou falar um pouco por experiência minha, com estúdios e esse formato de cross-training. O indicador de renovação, ele é mais potencializado nesses formatos, né? Então, você pega essas referências aqui que eu passei na parte de renovação, trabalha ali com 60% de renovação, porque o tipo de serviço que você presta, ele fideliza um pouco mais. Agora, na conversão, eu falo para você que, assim, o tipo de serviço que você oferece, o fechamento do seu contrato, ele não acontece, na maioria das vezes, na primeira visita. O seu cliente, ele tem quase que obrigatoriamente passar pela aula experimental. Diferente de uma academia convencional, que o cliente já vai procurando, ele já sabe o que ele espera. Sim, ele já sabe o que ele está indo enxergar. Ele sabe que é uma academia convencional, com equipamento, esteira, ele vai olhar a estrutura, vai fazer a ponderação ali do atendimento, do vendedor, as formas de pagamento, a decisão dele é mais rápida. Agora, para CrossFit, para treinamento funcional e modelos de cross-training, é processo obrigatório a pessoa ter que passar pela aula experimental. Então, se eu posso te dar uma dica aí já de início, faça todo o processo de vendas para o visitante que vai pisar na sua academia, só que, assim, não tenta ficar insistindo no fechamento no ato. Eu prefiro que você tenha muito mais efetivo o agendamento desse cara para vir fazer a experimental, que você confirme realmente que ele vai vir para esse agendamento, porque dali para o fechamento, o indicador ele vai ser muito mais alto. Então, não insista muito na venda no ato da visita. É lógico que a gente tem que sempre tentar fechar o quanto antes, para aproveitar que a pessoa está indo atrás de conhecer e tudo mais. Mas, assim, por experiência de clientes, a gente vê esse tipo de cliente, ele tem que passar pela aula experimental. Então, insista muito no processo de agendamento e fazer com que esse cara realmente compareça no seu agendamento, porque daí para frente, potencial de fechamento, estou para te falar que é acima de 60%, com certeza. O do André aqui está em 80%. Após... Eu falei 60%, então é isso aí mesmo, é exatamente isso. Isso aí, ele já tem 4 meses de dados, então ele tem todo o histórico, já é um bom caminho, né? 4 meses, acho que já são informações importantes para seguir aí o resto. Daqui a pouquinho já tem um ano
as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis nessas projeções e estratégias definidas aí para os próximos períodos. Sim, sim. Vai tá consolidando aí. É bom que está acompanhando, parabéns. Espero que você continue sempre acompanhando. E aí, aqui, assim, Antônio, para finalizar aqui, então, a gente falando sobre a projeção, eu vou fazer a simulação novamente aqui com a nossa academia de 600 alunos, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre o crescimento. Imaginar que a academia ela vai começar o mês com 600 e eu quero crescer 5% esse mês. Pela variação do período que eu mostrei lá, esse mês é um mês que a academia fica acima, 5% acima da média. Então, eu vou terminar o mês, eu pretendo terminar o mês com 630 alunos. Então, eu tenho que colocar 30 alunos adicionais nesse mês. Renovações e cancelamentos. Então, eu já sei que eu vou ter 100 renovações a fazer. Eu vou renovar 50%. Então, eu vou perder 50 alunos e eu vou ter 9 cancelamentos também, conforme nós vimos lá. Tá? E aí, vamos falar sobre o total de vendas. Né? Então, eu tenho que colocar 50 matrículas das renovações que eu vou fazer. Então, 50 ficaram. Eu tenho que repor os 59 que vão sair entre os não renovados e os cancelados. E eu vou ter que adicionar mais 30. Então, essa soma toda, ela vai me mostrar aí que eu preciso fazer 139 vendas no mês. Tá? Então, aí você já consegue ter a referência do que você tem que fazer no mês aí do total de vendas. E essas 139 vendas, eu fiz uma simulação do porquê é importante você também projetar o todo, mas porque você tem que enxergar fatiado. E aqui eu fiz assim, fatiado pensando em meta diária, tá? Coloquei o mês de agosto desse ano. Se eu chegar com 139 matrículas para fazer em agosto, eu tenho 23 dias úteis de venda. Eu estou tirando aqui feriado, sábado e domingo. Ah, mas minha academia ela abre de sábado e domingo. Tudo bem, se você quiser considerar como dia de venda, ok. Mas eu particularmente não considero, tá? Não considero sábado e domingo nem feriado como dia de venda. Então, considerando aí que você vai ter 23 dias de venda. Então, a meta diária ela vai ficar em torno aí de 6 vendas por dia. Considerando esse mesmo número de vendas que eu tenho que fazer no mês de novembro, que foi uma maravilha, né? Teve feriado dia 15, aí teve cidade aqui, por exemplo, que foi feriado dia 20, todo mundo já emendou, então praticamente nós tivemos aí 17 dias de venda. Olha quantos contratos seria o ideal a gente vender por dia. 8,2 contratos por dia. Por que a gente faz essa comparação olhando assim, quantidade de dias de venda, para a gente saber o quanto daria para cada dia? Porque se eu já sei o comportamento da minha equipe, qual o ritmo de venda que eles fazem, então eu sei que minha equipe eles têm um ritmo de venda de 6 contratos por dia, de 7 contratos por dia, ou em faturamento, né? Vende R$1.000 por dia, sei lá, R$5.000 por dia, R$7.000 por dia, não sei. E aí, quando você joga isso, projeta pela quantidade de dias de venda que você tem no mês, você já consegue identificar se você vai conseguir colocar aquela meta ou não. Porque se você colocar uma meta que foi 50% acima do que a sua equipe vem realizando, e sua equipe é uma equipe que já está treinada e já vem dando resultados, dificilmente sua equipe vai conseguir alcançar. Você não vai bater a meta, vai todo mundo se desestimular. Então, você consegue identificar se está razoável o que você projetou para o que realmente você vai ter de dias de venda naquele mês. Então, esse foi um pouco do conteúdo e do que a gente queria passar hoje, né, sobre projeção, sobre as metas, sobre como você usar os indicadores e o seu histórico a favor do que você vai projetar lá para frente. Não é uma coisa que você vai parar e vai fazer isso muito rapidamente, sem olhar assim, dias de venda, olhar histórico, olhar desempenho de vendedor. É uma coisa para fazer com calma, para que você tenha mais assertividade possível na hora dessa tomada de decisão. Mas assim, você fazendo isso, principalmente agora, a gente colocou esse webinar de propósito agora em dezembro, você fazendo isso agora, você já entra em 2019 muito mais tranquilo
em relação aos ajustes que você tem que fazer, do que você ter que ficar tomando decisão mês a mês, sem muita precisão nas informações e nos dados, né? O Cláudio perguntou aqui qual que é a tua recomendação para a quantidade de dias de aula experimental? Quantidade de dias? Ou de aulas, né? Tá, eu vou falar o seguinte, quanto mais você deixar a pessoa fazer, mais difícil ela fechar. Isso é testado e comprovado. Então, assim, o que vende não é o preço, o que vende é a sensação de que vai acabar. Então, se você dá muitos dias, a pessoa entra numa sensação de comodismo. Ela vai o primeiro, segundo, terceiro dia, ela já está vendo o risco na parede, ela já começa a questionar, ela já pesquisou mais umas 2 ou 3. Então, eu sugiro assim, dê 2 dias após a visita para ela experimentar, 1 dia após a visita. Não faça um free pass, não faça um período de aula experimental muito extenso. Tem academias que trabalham com 1 semana, 10 dias. Minha opinião pessoal, não acho interessante. Eu acho que fica muito afastado. São 7 dias, são 10 dias que você tem que ficar ali martelando a pessoa para ela fechar logo, né? E ela vai falar, vou experimentar, vou até o final da semana, vou pegar mais a aula X, e você perdeu ali aquela sensação de que ela vai perder um bom negócio caso ela já feche, de repente, na primeira ou na segunda aula experimental. Então, eu com os meus clientes costumo trabalhar no máximo 3 dias, mas assim, por via regra, normalmente são 2 no máximo. Legal, mas eu acho que eu compartilho a tua opinião, Herbert. A gente vê também dos números aqui que o próprio aluno, quando ele faz 1, 2 aulas, ele gosta, ele quer adquirir o plano para que ele possa até eventualmente cobrar mais resultado e ter essa sensação de que, ok, agora eu virei um cliente de fato, eu posso sair atrás. A gente já viu pesquisas, inclusive aqui, que mostraram muito isso. Então, eu concordo com você. Acho que 2 é um bom número. Tá? O Robson aqui, eu acho que a última pergunta, ele comenta que ele tem uma academia nova, está fechando agora o primeiro ano de operação, foram super bem aceitos, reputação ótima, estrutura muito legal, eles têm uma academia de musculação e aulas de step funcional. Ele diz que hoje ele está com uma média de 230 alunos e eles querem, claro, aumentar esse volume de alunos, mas nos horários de pico eles já estão com a meio que lotação máxima. Então ele pergunta aqui se a gente tem alguma dica para que ele possa aumentar o fluxo de alunos aí nos horários que ele não tem tanto fluxo. Ele trabalha com alguma condição especial para os horários de fluxo menor? Ele não comentou aqui, mas essa é a dica, inclusive. Se ele puder responder. Porque assim, um primeiro caminho é esse, você abrir uma condição melhor para o horário de fluxo menor. Então, criar uma estratégia para isso. Dando certo, essa primeira, seria no horário de maior fluxo cobrar mais. É isso aí. Né? Então, eu acho que ele comentou que não tem planos específicos para horários de pouco fluxo. Pode começar. É a primeira coisa. Primeira coisa, e assim, é uma coisa que a gente faz muito e funciona muito. Então, e aí depois disso, é aquela coisa, todo mundo quer colocar propaganda no horário nobre da TV. Né? Então, com certeza, a propaganda do horário nobre é mais caro que o outro período. Começou a ficar de um jeito que está insuportável, sobe a régua, né? Então, oferta e procura, né? Legal, perfeito. Carolina só reforça aqui, ela disse que ela fez um experimento com mais aulas experimentais numa nova unidade que ela abriu, e isso teve um resultado negativo para eles, a conversão caiu. Então, para ela, uma aula experimental é o que basta, é o que ela conseguiu chegar aí na melhor conversão. Exato. Bacana. Então,
ficamos aí, pessoal. Eu acho que fica de lição essa questão que o Herbert bateu bastante: metas, números, objetivos. Tem que ter os números bem claros, bem estampados aí na frente da mesa de vocês, para que vocês consigam tomar ações e buscar um objetivo. Porque sem número, no sentido aí, deixa a vida me levar, você não vai conseguir nenhum resultado diferente. É questão de sorte ou azar só. Você não vai conseguir fazer nada. Então, avaliar, guardar os números, avaliar e retomar e ficar atento a isso dia a dia é fundamental aí para qualquer negócio. Então, use um sistema para guardar isso, para armazenar esses números e para ter as informações com fácil acesso. E com certeza o resultado vem, né? O que eu costumo dizer sempre aqui: para você conseguir resultado diferente, você tem que tomar ações diferentes. E se você não tem os números claros na tua frente, para saber se você está indo bem ou não, você não tem como mudar as tuas ações. E fatalmente o teu resultado vai ser igual ou o que a maré te levar a acontecer. Exatamente. Número é solidez, né? Solidez numérica, né? Aprendi essa expressão aí, não esqueci nunca mais. Se solidez numérica, cara, é muito mais fácil, você consegue enxergar muito mais à frente, né? E tomar desde a decisão menor até a decisão mais pesada, né? Então, isso também conta, né, Antônio? De repente você está num ponto aí que você quer fazer uma expansão, né, tá procurando um sócio investidor para expandir para uma outra unidade, ou de repente até mesmo frente algum banco, você vai procurar um fundo de investimento, né? Quando você apresenta um histórico ali de números e a pessoa vê que você sabe o que você está fazendo, você está acompanhando, que você tem um negócio na mão, né, como a gente fala, né, se o negócio está na mão, o cara sente muito mais confiança em de repente, investir para uma abertura de uma segunda unidade, né, ou te fazer algum empréstimo aí a juros menores. Agora, quando você chega para conversar com alguém nesse sentido, e você não apresenta nada, você não acompanha nada, né, o cara começa a te perguntar, alguém começa a te questionar e você não sabe, fica meio difícil de passar alguma credibilidade, né, de você falar assim, ó, eu tô indo aí, dei certo até agora, agora daqui para frente, sei lá, eu espero que dê certo também. Então aí fica mais complicado. Né? É isso aí. Tá bom? E eu gosto muito de uma frase do Jorge Paulo Lemann, que ele costuma falar direto aí, já virou meio que um lema mesmo de várias instituições aí de fomento ao empreendedorismo. Que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, joga a régua para cima, galera. Sonha grande, que com um sonho pequeno você vai ter um resultado pequeno. Um sonho grande você vai conseguir buscar e tentar correr atrás e com certeza o teu resultado vai ser muito melhor. É isso aí. E número na mão. Isso aí, maravilha. Então, obrigado aí a todos que participaram. Obrigado pela tua participação, obrigado pessoal por toda a participação aí. A gente teve uma média de 60 participantes aí durante praticamente todo nosso evento. E a gente vai ter já alguns outros programados aí para o começo do ano. Vamos em frente. De volta, acompanhe o nosso conteúdo lá na Interação Fitness. São conteúdos de qualidade mesmo, escritos por profissionais altamente capacitados. E não deixe de compartilhar aí suas sugestões e perguntas. Fiquem super à vontade. A gente vai mandar uma pesquisa em breve para todo mundo que participou. Responda a pesquisa, que isso é super importante para a gente conseguir também melhorar a qualidade das próximas edições. E vamos em frente. Sugiram ali, quem tiver alguma curiosidade sobre como trabalhar com o sistema em algum ponto desses que foram abordados, também coloca na observação dessa pesquisa, que a gente entre em contato para agendar um treinamento e mostrar em detalhes ali como operar a plataforma. Tá, e só uma última coisinha bem rápida aí. Eu acredito que quem participou do último recebeu a pesquisa de satisfação sobre o nosso webinar, né? E agora, dos que participaram, vão receber também. Coloquem lá, pontuem para a gente poder melhorar para os próximos, sugestão de conteúdo, o que foi bom, o que não foi.
a partir dessas informações aí também que a gente começa a planejar, né, os próximos aí para a gente fazer da melhor maneira possível e que fique um conteúdo que seja relevante para vocês. Perfeito, isso aí. O próximo será em janeiro, pessoal. Assim que tiver a data definida e o tema, a gente já vai compartilhar com todo mundo. Legal, sejam super sinceros na pesquisa, pessoal. Não tenham sem melindres. Aqui não tem canela de vidro. Eu só vi aqui, agora que eu abri o chat aqui, o pessoal falando assim, sugestões, né, de como diminuir o furo, de como aumentar adesões, evasão. Isso aí é tema do próximo, tá? Então, que a gente vai falar sobre vendas. Quando tiver a data aí, a gente já passa para todo mundo. Perfeito, legal. Samantha, consegue sim. Eu vou pedir aqui pro pessoal ali do time da Irene entrar em contato com você e agendar uma conversa para explicar o tema que você quiser saber, tá? Fique tranquila. Mas se quiser chamar no chat ali, também pode ficar à vontade que o pessoal dá um jeito de agendar para você. Muito obrigado, pessoal. Valeu a presença aí. Vamos lá. Valeu. Até já.